Fala galera, vamos para mais uma questão aí da banca ADM Tech. E desta vez, mais uma novidade, viu? Ela vem trabalhando aqui novos conceitos, então é bom vocês ficarem atentos. A questão diz o seguinte: um número 100 tem 10 divisores naturais. Pessoal, vou mostrar uma maneira aqui de vocês descobrirem os divisores de um número natural de forma bem mais rápida. E de que maneira é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso decompondo o número. Nós vamos fazer isso fazendo a decomposição do número, beleza? Só que para fazer essa decomposição, a gente vai precisar aí dos números primos. Então, eu vou colocar aqui, olha, os primeiros números primos, que é 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai, tá certo? Vou colocar só os primeiros números primos aqui. Como é que a gente faz a decomposição? Para quem lembra, né, eu já assisti algum vídeo aí no meu canal, né, a gente coloca aqui o número 100, passa o traço, e aí nós vamos fazer aquelas divisões sucessivas, né? Como 100 é par, eu vou começar aqui pelo número primo 2, tá certo? Começar aqui pelo número primo 2, colocar aqui, 100 dividido por 2 dá 50, coloco aqui embaixo. Ainda posso ir por 2, porque 50 é par, então vou por 2 aqui, 50 por 2 dá 25, por 2 não dá mais, nem por 3, então eu vou por 5. Coloco aqui, 25 dividido por 5 dá 5, e eu vou por 5 de novo, 5 por 5 dá 1. Pronto. Quando eu encontro o número 1 aqui, eu descubro que o meu número 100, ele é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou seja, a gente acaba descobrindo que o número 100, ele é exatamente a multiplicação de todos esses números primos que nós colocamos aqui nessa coluna, tá certo? Lembrando que quando a gente for fazer a decomposição, aqui nessa coluna, eu só posso colocar números primos. Então, aqui só pode vir números primos, tá certo? Eu não poderia colocar o 10, por exemplo, nem o 4, nem o 20, por mais que dê para dividir, eu não posso, porque esses não são primos, tá certo? Eu só posso colocar números primos. Então, é importante vocês terem aí em mente, pelo menos, os primeiros 10 números primos aí, na hora de fazer essas questões, tá certo? E agora, como é que eu vou descobrir os divisores, né, do número 100? Pessoal, o divisor é aquele número que divide. Então, o que a gente vai descobrir aqui são os números que dividem o número 100, né? São aqueles números que dividem o número 100, ou seja, que quando a gente pega o 100 e divide por eles, essa divisão, ela é uma divisão exata, tá certo? Então, vejam só, já que a escrita do 100 é essa daqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, então a gente vai fazer da seguinte forma. O primeiro divisor do número 100 é o número 1, tá certo? Por quê? Porque o número 1, ele divide qualquer número. Então, o número 1, ele tem que sempre ser um divisor ali, na lista dos divisores de um determinado número. Aí, quem vai ser os próximos? Os próximos, a gente vai olhar para cá, para essa escrita, e vamos ver os números que aparecem, que nesse caso aqui é o número 2 e o número 5. Então, eu vou colocar aqui o número 2 e o número 5. Tá certo? Quem são os próximos? Os próximos, pessoal, a gente vai olhar aqui para essa escrita e vamos pensar nas multiplicações que eu posso formar com dois números, utilizando apenas dois números. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer 2 vezes 2, posso fazer também 2 vezes 5 e posso fazer 5 vezes 5. São as únicas multiplicações que eu consigo fazer utilizando esses números aqui da decomposição do 100, né? Utilizando somente dois deles, né? Então, aqui eu vou obter o número 4, o número 10 e o número
25. Então, esses aí são mais 3 divisores do número 100, tá certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou olhar de novo para a decomposição do 100 e vou pensar nas multiplicações que eu posso fazer utilizando 3 desses números aqui. 3 desses números eu poderia fazer como? Eu poderia fazer 2 vezes 2 vezes 5, ou poderia fazer também 2 vezes 5 vezes 5. Essas seriam as únicas possibilidades, né, de multiplicações utilizando 3 números desses, né? Então vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, e 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. Então aqui a gente já localiza mais 2 divisores, tá certo? E a última possibilidade seria as multiplicações utilizando 4 números, que no caso é ela completa, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, que vai dar, pessoal, o próprio 100, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, vezes 5, 100, tá certo? Ou seja, o próprio número é também um divisor dele. Então aqui, olha, o número 1, ele sempre vai ser, né, um divisor, e o próprio número, tá certo? E aí, além disso, a gente teve aqui o número 2, o 5, o 4, o 10, o 25, o 20, o 50 e o 100, certo? O 25 ficou um pouquinho cortadinho aí. Deixa eu apagar aqui e colocar. Que é o 25. Então, esses são todos os divisores do número 100. Quantos são aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Tá certo, pessoal? Nós temos aqui 9 divisores. Só que a questão está afirmando que são 10. O número 100 tem 10 divisores naturais? Não, né? Então, a questão aqui está errada, pois nós só encontramos 9 divisores. Tá certo? Então, eu vou recapitular aqui para vocês como é essa ideia. Veja só, a ideia é decompor um número. E aí eu só posso fazer essa decomposição utilizando os números primos. Decompor, pessoal, é a mesma coisa da gente descobrir, né, uma nova escrita para um número através de multiplicação de números primos. Ou seja, fazendo essa decomposição, a gente acabou descobrindo aqui que o número 100, ele pode ser escrito, né, ele pode ser visto como sendo 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Aí, essa aqui é o que a gente chama de decomposição do número 100. Isso aqui é a decomposição do 100, que a gente chama assim, o nome formal, né? Decomposição em fatores primos, né? Que é a mesma coisa de decompor um número em fatores primos ali, como sendo a multiplicação de números primos, tá certo? Então, depois que você faz essa decomposição, aí você vai variando as multiplicações que você pode formar. Primeiro, o número 1, ele é divisor sempre de qualquer número, então você já coloca. Depois, você pega aquelas multiplicações que vai ter somente um número, só que multiplicações que tem somente um número é o próprio número, né? Um número só. Então, você olha para cá e vê quais são os números que aparecem. Só está aparecendo o 2 e o 5, então por isso que eu coloquei aqui o 2 e o 5, tá certo? Depois, vocês vão para as multiplicações contendo 2 números. Então, com esses 4 números aqui, eu só posso formar multiplicações tendo 2 números da seguinte maneira: ou 2 vezes 2, ou 2 vezes 5, ou 5 vezes 5. São as únicas que eu consigo formar, utilizando somente 2 desses 4 números que tem aqui, tá certo? Agora, depois disso, vocês vão para as multiplicações que vocês podem formar utilizando 3 desses números aqui. Então, aí eu só posso formar
2 vezes 2 vezes 5, né? E 2 vezes 5 vezes 5. São as únicas que a gente consegue formar aí. Beleza? Pronto. Depois que fez isso, vem para a multiplicação com 4 números, que é o máximo que a gente consegue alcançar, né? Só que a multiplicação aqui, utilizando 4 números, vai dar aí o próprio número, que é o 100. Tá certo? Então, essa é a maneira de você descobrir os divisores de um número, né, de forma bem mais rápida, utilizando a decomposição. Lembrando que aqui eu fiz esse esqueminha, foi só para vocês entenderem um processo, mas claro que numa prova eu poderia já fazer aqui a decomposição e já fazendo aqui as variações mentais, né, de multiplicações, calculando e já colocando os divisores aqui ao lado. E depois é só contar para ver se deu realmente os 10 que a questão afirmou. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E aí, gostou da questão de hoje? Mas ainda não deu o like? Antes de ir, não esqueça de dar esse like. E sabe por que você não pode esquecer esse like? Porque nós traremos mais questões dessa banca. Pois é. E você vai querer perder? Eu acho que não. Por isso, dê o like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Pessoal, quando você se inscrever no canal, ative a notificação lá no sininho como sendo todas, porque aí você vai receber todas as notificações do canal, tudo que estiver acontecendo, tá certo? Até a próxima questão e um grande abraço!